hortaliças e frutas. O que Harvard fala? Ele fala, quanto mais vegetais, maior variedade, melhor. Batatas e batatas fritas não contam. Coma muita fruta de todas as cores, tá? E eu vou falar aqui que eles falam com a fruta e evite, né, o consumo excessivo de suco de fruta, porque eu posso estar fornecendo para o organismo muita frutose, tá? Então, a recomendação em termos de suco é um copo pequeno ao dia. Será que a população brasileira ela costuma consumir muito, né? Então a gente vê que aqui que o consumo de frutas, hortaliças em 5 ou mais dias da semana na população adulta varia em torno de 31% a 30%, ou seja, a maior parte da população brasileira não consome, tá? Se a gente for ver, as mulheres consomem mais do que os homens e os idosos costumam consumir mais. E aquele grupo de população que consome 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças. Aí a gente vê que esse número é em torno de 21%, no sexo masculino, 19% e feminino, 23%. Então a gente vê que o consumo também é mais presente nas pessoas da faixa entre 55 mais. E isso tem importância? Isso tem importância. Então, algumas frutas, elas podem reduzir o risco, né, de mortalidade geral. Aí outras possam ser que não tenham tanto efeito, tá? Dentre as frutas e a quantidade, o que que nessa meta-análise mostrou? É, encontrou uma alta ingestão combinada de frutas e vegetações, assim como o consumo total de frutas, esteve associada à redução do risco de hipertensão. O resultado apoia a recomendação dietética de aumentar o consumo de frutas e vegetais como parte da estratégia para prevenir a hipertensão. A associação parece ser linear até o consumo de 800 gramas por dia de frutas e vegetais combinados, e certos tipos específicos de frutas e vegetais mostraram-se benefício, incluindo maçãs e peras, abacates, mirtilos, uva passas e uvas, brócolis, cenouras, alface e cebola. Por outro lado, melão, cantaloupe, batata e couve de Bruxelas foram associados a um risco aumentado. No entanto, estudos de coorte adicionais são necessários antes de que conclusões definitivas possam ser feitas sobre o subtipo de frutas e vegetais. Então, a gente percebe que a salada, os legumes e as frutas, a gente talvez tenha que evitar o consumo de alguns tubérculos, como batata e afins. Em relação ao consumo de frutas e vegetais e o risco de doença cardiovascular, AVC, câncer, o que a gente percebe? Que todos têm quanto mais eu consumo, menor a chance de. Aqui em cima a gente vê o consumo geral de frutas e vegetais em relação ao AVC. A letra D seria em relação ao consumo de frutas e AVC, e aqui o F vegetais e AVC. Embaixo a gente tem para doenças cardiovasculares, o consumo tanto da fruta como vegetais reduzindo, frutas em redução de risco cardiovascular e vegetais para um infarto. A mortalidade geral também, tanto a combinação quanto a fruta quanto os vegetais reduzindo o risco e também para o câncer. E qual seria a dose, né? Então, a conclusão do autor é que para ter uma redução do risco de câncer, seria um consumo associado de frutas e vegetais de 600 gramas dia, ou seja, é, é, 7,5 porções dias. Enquanto para doenças cardiovasculares, AVC, doenças coronarianas e mortalidade por todas as outras causas, um consumo de 800 gramas dia, que equivale a mais ou menos 10 porções dia, ou seja, o dobro que atualmente na literatura vem sido recomendada. Então, há uma campanha em que o consumo desses produtos ele seja aumentado. E aqui para a gente, né, falar como é que eu vou comprar então esses vegetais, a recomendação é que a maioria dos produtos que a gente compre seja in natura. Então, aqui eu tenho um exemplo de alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma espiga de milho,
de um, de um atum fresco, de uma fruta e de um leite fresco. Aí, eles processados, eu vou ter o milho enlatado, o atum enlatado, a fruta em caldas e um queijo, por exemplo. Em um ultraprocessado, eu vou ter esse milho em formato de chips, o atum em nuggets, um suco de fruta em pó, por exemplo, e uma bebida láctea com sabor. Seria um exemplo de alimentos processados. E quando a gente pergunta, né, ou a gente investiga quantos pacientes, qual é o percentual de brasileiros que consomem os alimentos minimamente, né, processados ou in natura. A gente vê que é 30% da nossa população. Ou seja, hoje 70% eles estão consumindo alimentos ultraprocessados e processados. E em relação aos alimentos ultraprocessados, né, no dia anterior da entrevista, a gente percebe um consumo que pode variar de 17% no geral, e homens 22% e mulheres 14%, sendo os adultos jovens os maiores consumidores desses produtos. E como é que a gente pode ter dica para a gente identificar se o alimento é processado, é minimamente processado, ou se é ultraprocessado, tá? Os alimentos in natura ou minimamente processados são alimentos na sua forma natural ou que sofreram poucas alterações para consumo, lavagem, pasteurização, congelamento. Então, na lista de ingredientes, não possui uma lista de ingredientes ou tem apenas um leite, frutas, verduras, carnes frescas. Exemplo, banana, feijão, leite pasteurizado, ovos, arroz. Os alimentos processados são alimentos in natura que receberam sal, açúcar, óleo ou outro ingrediente para aumentar a durabilidade ou sabor. Contém poucos ingredientes normalmente reconhecíveis. Rótulos geralmente são produtos tradicionais, como queijos, pães feitos com farinha, água, fermento e sal. Então, como exemplo, a gente vai ter queijo, pão caseiro, conservas, como picles, frutas em caldas, peixe salgado. E os ultraprocessados são produtos fabricados industrialmente com muitos ingredientes, incluindo aditivos químicos, corantes, conservantes e realçadores de sabor. Vai ter uma lista de ingredientes farta, né, longa, com nomes que você não reconhece ou não teria em casa. E o rótulo da embalagem chamativa, com slogans e promessas de saúde, como light, zero gordura, fortificado com vitaminas. Então, a gente vai ter refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, bebidas lácteas, saborizadas, salsicha, margarina, seriam exemplos. Então, só para finalizar, e resumir tudo que a gente falou nessa aula, se a gente pudesse dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição ou exercício, nem muito pouco ou nem demais, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde, ou seja, o alimento tem que ter a sua dose e tem que ter o seu horário para cada indivíduo, tá? Ah, né? Eu posso fazer uma dieta low carb ou uma dieta vegetariana que eu consuma muito fast food, tá? Quando a gente faz escolhas pouco saudáveis, tá? Tanto a dieta low carb como a dieta que tenha um conteúdo de gordura reduzida, elas vão causar danos à saúde e aumentar o risco de mortalidade. Agora, se eu tenho escolhas saudáveis, mesmo que eu escolha uma dieta low carb, onde eu vou escolher proteínas menos inflamatórias, menos, né, gordas, e que eu escolha saladas, e quando eu escolha a quantidade da dose de carboidrato que eu possa consumir na estratégia da dieta, eu vou sim diminuir o risco de mortalidade, tanto na que tem low carb, quanto na, na dieta pobre em gordura. A gente observa essa redução de risco. É claro que se a gente for pegar na literatura as dietas que causam é, menos riscos à saúde e que estão mais relacionadas à longevidade seriam a dieta mediterrânea e a dieta vegetariana. Então, o que a gente precisa ter é equilíbrio, a gente precisa evitar o túnel, tá? O que seria o túnel? O tudo, o nada, extremos, 8 ou 80, a gente precisa de equilíbrio. Então, quando a gente fala em termos de alimentação, a questão não é tanto comer ou não comer, mas sim como e quando consumir, para que eles contribuam positivamente para a saúde e bem-estar. E, né, e falando em estilo de vida,
Eu tenho um acróstico que é da estrela, que é enquanto o coração bater, smart é você, específico, mensurável, alcançável e realista e com prazos, para evitar frustrações. Treinarei regularmente, resistido a aeróbico e alongamento. Equilíbrio mental e físico buscarei. Limite e repouso, respeitá-los-ei. E alimentação adequada consumirei. Sigam o movimento apenas 2%. Obrigada.